elétricos, como é que... Teve uma matéria em que você falou também sobre a eletrificação de portfólio, sobre os carros elétricos. É um tema super em pauta, é um tema que tem aquele hype todo, né? E que a gente vê que esse hype, de certa forma, aos poucos está acontecendo, né? Qual que é a sua visão, Galante, em relação ao que aconteceu em 22? O carro elétrico, ele é maravilhoso por sinal. Vou falar mal do carro elétrico? Não, ele é bom. 1000 vezes melhor que o carro a combustão. Econômico, acima de tudo, para quem que é de São Paulo e não aguenta, ele não é barulhento. Barulho não é uma coisa que pessoalmente me incomoda. É um carro maravilhoso. Mas eu não acho que o Brasil vai ser um mercado de carros elétricos, tá? Eu acho que o mercado de carros elétricos que você tem no Brasil, eu estou fazendo aqui um corte, estou falando do elétrico 100% elétrico, tá? Então, 100% elétrico não é o mercado do Brasil. A gente não tem nem estrutura de asfalto na sua rua ou de 3G, né? A gente fala 3G, a gente só fala 5G, mas eu estou em São Paulo, entrei em São Paulo e ainda em alguns lugares funciona o 3G, né? Uhum. Então a gente tem o 3G e quando você vai em alguns lugares mais afastados de São Paulo, o que funciona é só o meio G. Então você não pode falar assim, eu vou ter carro elétrico. O carro elétrico, ele é maravilhoso se você tiver um lugar para você abastecer na sua residência. E eu vou voltar para o principal mercado, que é o mercado paulista. A maioria das pessoas moram em prédios, e de repente são prédios, independente, alto valor agregado ou não, mas de repente eu não tenho estrutura mínima de eu poder colocar um carregador elétrico na minha residência, que é um apartamento. Se eu moro em casa, ok, eu coloco, abasteço. Quando eu morava em casa, eu pegava os carros elétricos para testar, era maravilhoso. Eu pegava o carro, ligava na tomada e ia dormir. Que é isso que você faz. A pessoa tem que levar em consideração que o carro elétrico é igual ao celular. Qual que é a última coisa que você faz com o seu celular? Bota para carregar. Que é a mesma coisa que você vai fazer com o carro elétrico. Chegou um carro elétrico na sua casa, na sua garagem, você vai carregar e pronto. E você usa, tá? Aí o pessoal fala assim, mas não dá para viajar com carro elétrico. Aí você fala assim, aí você tem que colocar a praticidade, né? Quantas vezes no ano você viaja mais de 400 quilômetros ou 500 quilômetros com um carro, né? E, em geral, a gente usando o meu exemplo, maior exemplo meu ciclo social, você tem um carro que você usa em São Paulo, geralmente você está em São Paulo, você faz viagens curtas, né? Eu vou para Santos, eu vou para o Guarujá, eu vou para Ilhabela, ou eu vou para Campos, ou eu vou, de repente, ali Campinas, Jundiaí, eu fico naquela mesorregião, que é 200, 300 quilômetros, de repente eu tenho um lugar para abastecer, carregar. O ponto é, a gente não tem uma infra de carregamento, e aí a gente entra naquele dilema, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então aqui está chegando o carro elétrico, e eu acho que o pessoal imagina que isso vai forçar a vir os pontos de abastecimento que nem aconteceu na Europa, né? Eu não sei se isso vai acontecer, eu não sei se os donos de impostos vão fazer esse investimento para vir. O carro elétrico, por si só, é maravilhoso. Não tenho o que falar deles. Mas a gente tem esse gap que talvez demorará mais alguns anos para a gente ter um percentual significativo da frota eletrificada à disposição. O que a gente vê hoje é carro elétrico, que é o segundo carro da família, né? Porque um carro elétrico é 200, 300 mil reais. Então, é um cara diferente, um cara hyper, que você acabou comentando, que eu tenho um carro aqui a combustão e um carro elétrico para ficar bonito. O que eu acho que é maravilhoso é o carro híbrido. Aí, esse é o futuro mais que certo para o mercado brasileiro. O melhor exemplo que eu sempre falo do híbrido é os carros da Toyota, seja o Corolla Cross, o Corolla, porque ele é um carro híbrido ainda álcool. Então, se a gente usar aquela política ESG que está na moda, é melhor ainda, porque eu estou usando um combustível que não é fóssil, ele foi uma planta, ele já limpou um monte de carbono enquanto planta, e eu estou usando um carro híbrido que é eletrificado. Então, esse seria um dos melhores panoramas, né? E tem que levar em consideração, o Brasil não é uma Dinamarca que é do tamanho do Rio de Janeiro, né? Sim. O Brasil é um continente, né? Tem uma vez, como eu sou consultor de assuntos aleatórios, vou dar um assunto aleatório aqui para você. Se você for do ponto mais extremo do Brasil ao norte, se você pegar um avião, você chega mais fácil, mais rápido no Canadá do que no ponto mais extremo ao sul do Brasil. Você viu quão grande o Brasil é.
Ou seja, exatamente, essa questão que você falou de infraestrutura, ela é totalmente, é a nossa realidade, não é uma percepção, é um fato, né? Se eu pegar, por exemplo, estou trazendo isso estou fazendo essa afirmação, pegando aquele exemplo que você colocou do 5G, do 3G, se a gente pegar São Paulo, onde tem um meio G ainda, a gente olha para o tráfego de dados, ainda está concentrado do Brasil, quase 50% em São Paulo. Então, assim, até que haja infraestrutura para que a gente possa receber, a gente vai para o dilema do ovo e da galinha, que é o que a gente vê, por exemplo, com conectividade no Brasil. Então... Não, vou te dar um exemplo mais esdrúxulo ainda, né? Da gente ver. Quando a gente fala São Paulo, que a gente tá. Eu falo assim, São Paulo é o ponto fora da curva, sai de São Paulo. Eu morei um tempo no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, a 60 quilômetros de São Paulo. É como se fosse quase a grande São Paulo, porque 60 quilômetros de rodovia em São Paulo não é muito. Mas lá nessa cidade, que era a Bragança Paulista, uma coisa que eu não tinha, carros de aplicativo. Então eu queria pedir um Uber, uma coisa que eu abro o celular em qualquer lugar da cidade de São Paulo, em 2, 3, 4 minutos, um Uber ou 99 táxi me atende. Quando eu estava em Bragança, que é 60 quilômetros de São Paulo, eu não tinha 99 táxis. E para eu conseguir um Uber, só se eu conseguir agendasse um dia antes. E eu estou a 60 quilômetros de São Paulo. Então, quando a gente sai um pouquinho para fora de São Paulo, do grande centro, a realidade do Brasil é outra, né? É que eu sempre falo. Existe um Brasil dentro de vários... Existem vários Brasils dentro do Brasil. Você lembra mais ou menos, só para a gente sair desse tema de elétrico, eu vou abarcar, vou ser um pouco mais abrangente também dos híbridos. 2022 foi um ano em que a gente fechou, dentro do volume total de novos, ele ficou mais ou menos em que percentual? Chegou quase 3%. Quase 3%. Vamos falar eletrificados, tá? Não só elétricos. Eletrificados, quase 3% das vendas. O que é bem significativo. Se pega uma curva de crescimento, tá exponencial. Basta ver voltando, o Great Wall tá vindo aí com pegada 100% elétrica. Né? Sim, uma pegada 100% elétrica. Então, os eletrificados juntos somaram quase 3% das vendas. Realmente significativo.